Olá pessoal, aqui é o Vinícius Negreiros e hoje nós vamos falar sobre uma importante missão da Disney, que foi introduzir Star Wars para uma nova geração de fãs, através do Despertar da Força. A primeira coisa que a Disney fez após comprar a Lucasfilm em 2012 foi anunciar que faria novos filmes da franquia Star Wars, com o lançamento do primeiro previsto já para 2015. Esse filme faria parte de uma trilogia ambientada após o Retorno de Jedi. Seriam os episódios 7, 8 e 9. A princípio, o George Lucas faria parte do processo de criação da história como uma espécie de consultor. Ele, na verdade, já tinha inclusive desenvolvido um roteiro completo do episódio 7. Mas a Disney acabou não aprovando o roteiro e nem ao menos usou qualquer elemento dele. Acredito que isso se deu pelo fato da Disney querer, a partir de agora, dar a sua própria versão da história. Ou seja, criar e narrar os fatos com total liberdade, sem necessitar de aprovação ou não de Lucas. Afinal, ao comprar a Lucasfilm por cerca de 4 bilhões de dólares, a intenção era realmente desvencilhar totalmente George Lucas do que seria feito dali para frente. A verdade é que George Lucas ficou um pouco magoado com isso tudo. Mas acredito que as coisas se resolveram esse ano, na Star Wars Celebration em Orlando, onde o painel de 40 anos da saga foi dedicado quase que inteiramente a ele. É óbvio, o cara é o criador, né? Merecia isso. Eu fui para a Star Wars Celebration em Orlando, e na minha opinião, esse foi o melhor painel. Principalmente pela forma com que ele foi conduzido e como a interação entre a plateia, o George Lucas e os convidados se deu. Sensacional. Please welcome none other, my Yoda, George Lucas. Voltando para o episódio 7, a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, que inclusive foi indicada pelo próprio Lucas, tinha uma missão e tanto pela frente. Ela que trabalhou anos ao lado de George Lucas e Steven Spielberg, produzindo grandes e importantes filmes, agora estava no comando do que muitos consideram propriamente a maior franquia do cinema. O primeiro nome escolhido para escrever o roteiro foi o de Michael Arden, roteirista de Pequena Miss Sunshine, mas ele teve dificuldade em desenvolver a história e de se ater aos prazos. Portanto, foram convocados Lawrence Kasdan, roteirista de O Império Contra-Ataca, e J.J. Abrams, o homem por trás de Lost, Super 8 e dos novos filmes de Star Trek. J.J. não só ficou responsável por escrever o roteiro com Kasdan, ele também seria o diretor e o produtor executivo do filme. Vale dizer que foram aproveitados elementos do esboço que Michael Arden havia escrito. Para os fãs da saga, esse era um momento único. Poder ver a continuação da trilogia original, ver os rumos que Luke, Han e Leia tinham tomado, era algo muito especial. Sem falar que há 10 anos, desde 2005, não se tinha um filme live action de Star Wars nos cinemas. Falo live action porque foi lançado em 2008 nos cinemas a animação The Clone Wars. E já que a trilogia prequel dividiu opiniões, não agradando a todos, para alguns era mais de 30 anos de espera. No filme, que se passa cerca de 30 anos depois do Retorno de Jedi, somos apresentados a novos personagens como Rey, Finn, Poe Dameron, BB-8, Kylo Ren, Capitão Phasma, Líder Supremo Snoke, Maz Kanata e General Hux. Para dar outros exemplos de personagens novos, temos Lor San Tekka, Unkar Plutt e os personagens clássicos como Han Solo, Chewbacca, Leia, C-3PO, R2-D2 e o Luke, por alguns segundos. E claro, os favoritos dos fãs, Almirante Akbar e Nien, por exemplo. O time de personagens foi realmente muito bem montado, disso acredito que ninguém tem dúvida. Com relação à história em si, percebo que há uma certa divergência quanto ao rumo que a história tomou. Acredito que alguns fãs gostariam de um filme com uma história totalmente original, onde pudéssemos ter Han, Luke e Leia reunidos, tendo que decidir juntos os novos rumos da galáxia. Bem, na verdade eu também gostaria disso. Mas eu compreendo que a intenção da Disney em contar uma história se baseando fortemente em elementos da trilogia clássica foi puramente uma intenção de captar novos fãs, principalmente o público jovem. Parando para analisar, o J.J. conseguiu fazer isso bem. Você tem uma gama de novos personagens esses extremamente carismáticos. Você tem uma história que se desenvolve com esses novos personagens, mesclando com os personagens clássicos em situações inéditas. The Jedi were real. I used to wonder about that myself. Thought it was a bunch of mumbo-jumbo. A magical power holding together good and evil, the dark side and the light. Rey é uma personagem inteiramente nova, com uma história de vida desconhecida, mas que tem uma forte conexão de alguma maneira com Luke.
O filme inclusive é centrado na busca por Luke, embora ele só apareça na última cena. Os conflitos de Kylo Ren e a sua obsessão por Darth Vader, o complicado relacionamento entre Han e Leia, os questionamentos de Finn e quem é e o que quer o Supremo Líder Snoke. A história ela não se repete, ela é uma história nova, inédita. O desenrolar dela há de ser visto nos filmes seguintes. Mas, de fato, ao mesmo tempo são utilizados importantes elementos que se repetem, seja o mapa dentro do BB-8, que se assemelha à situação do mapa dentro do R2-D2 em Uma Nova Esperança, a base Starkiller e a semelhança com a Estrela da Morte. O mentor experiente que padece no final, que aqui é o Han Solo, e no filme original, o Obi-Wan. A questão é que no final das contas, o filme atingiu seu objetivo. Captou vários novos fãs, satisfez os antigos, uns mais e outros menos, e preparou bem o terreno do que há de vir por aí. Acredito que os episódios 8 e 9 vão, aí sim, contar histórias completamente novas, e quem sabe até mudar alguns conceitos ou ideias do universo de Star Wars, fazendo com que a história se movimente para frente, e aprimorando e engrandecendo a mitologia desse rico universo. Galera, o Thiago Ribeiro mandou a seguinte pergunta. A dúvida que tenho, referente aos livros que existem sobre a série Star Wars. Existe alguma ordem ou autores que possa ler? Pois como existem vários autores, não sei como é feita a ligação da história com os filmes, pois os livros que tem não foram feitos pelo George Lucas. Gostaria de entender um pouco mais sobre o universo expandido para começar a ler. Thiago, o universo expandido vigente, que é esse que foi criado depois da Disney comprar a Lucasfilm, realmente não tem ligação com o George Lucas. Como o universo de Star Wars é bastante vasto, eu vou te recomendar os livros que eu considero fundamentais. Não há necessidade de seguir uma ordem, até porque eles são lançados de modo aleatório, ou seja, cada um numa linha de tempo diferente. Esses livros chegam aqui no Brasil pela editora Aleph, e eu recomendaria que você lesse Marcas da Guerra, que narra os acontecimentos de depois do fim do Retorno de Jedi, Lorde dos Sith, que é centrado na relação de Darth Vader com o Imperador, nos primeiros anos do Império, Tarkin, que é um livro focado na brilhante carreira dele e na sua relação com Vader, com o Imperador e com os demais alto-oficiais do Império. E tem um livro chamado Estrelas Perdidas, da editora Seguinte, que eu realmente recomendo que você leia. Ele aborda acontecimentos que vão do início do Império até a queda dele, com a história dos personagens do livro, cruzando com as histórias que já conhecemos da saga, possibilitando que nós vejamos essas histórias de um outro ponto de vista. É bem interessante. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão sobre o universo de Star Wars, entre em contato comigo através do e-mail canalgalaxiano@gmail.com. Até semana que vem e que a força esteja sempre com você.